Olá, gente, tudo certo? Eu sou o professor Sérgio Zilberstein, de Geografia aqui em Porto Alegre, para quem não me conhece, e hoje eu vou passar para vocês as 7 questões geográficas da prova da PUC e mostrar para quem fez o curso e para quem não fez que realmente o nosso extensivo foi um sucesso. O intensivo também abordou todos os conteúdos, eu estou muito feliz. E não foi uma prova simples, não foi uma prova fácil, é uma prova para quem tem conhecimento. Vou comentar rapidinho, tá? Uma menina brinca com seu globo e aí ele dá a posição, né, a coordenada geográfica em que ela colocou o seu dedo. E aí pede o ponto antípoda, que a gente sabe muito bem como é que funciona, né? No caso de latitude, apenas mantém o grau e troca o hemisfério, e no caso da longitude, pega-se o número que está informado, sei lá, 20, e aí a diferença para 180, no caso 160, e troca o hemisfério vai ser a longitude antípoda. Ponto, resolvido, muito fácil a questão. Questão 65, uma questão inteligente, chata, e parece muito simples e muita gente vai errar. Essa aqui eu tenho que ser sincero com vocês, que fala que num determinado dia do ano, que é um equinócio, né, 22 de setembro, o Sol está sobre o Equador, o que está corretíssimo. E ele fala que quem está em Santana da Parnaíba e São Paulo, estado de São Paulo, está sobre o Trópico de Capricórnio. E ao meio-dia, a pessoa que está vendo o Sol a partir de Santana de Parnaíba, né, está vendo o Sol inclinado 23 graus no horizonte, né, que é o número aproximado do trópico, 23 graus e 27, ou 23,5 graus, que é como aparece em provas normalmente, que a gente fala sempre sobre isso, né? E aí, só que o cara dá toda essa explicação falando em relação a Santana, mas ele depois, no final, pergunta qual é a inclinação daquele Sol em relação ao horizonte norte, ou seja, tem que fechar 90 graus, não é isso? Então, 23, né, a partir de Santana, né, da Parnaíba, quem está em Santana da Parnaíba, 23 graus de inclinação para o sul, e em relação a fechar 90 graus, só que agora em direção norte, o horizonte norte, que é o que ele quer, dá mais 66 graus e 33, arredondando 66, em resumo. Olha só, a partir dos dados do texto, para os moradores da cidade paulista, o Sol estaria a aproximadamente 66 graus do horizonte norte ao meio-dia, e não deles, que é 23 sul. Tá certo? Então essa foi a pegadinha da questão. Não é uma questão impossível de fazer, mas tu tem que estar extremamente atento para não responder 23. Tá? Canção do Dia de Sempre, do Mário Quintana, né? E aí fala de processos de formação, de relevo, de intemperismo, transporte, erosão, né? Remoção, transporte, deposição de sedimentos, aquela coisa toda. E aí fala dos efeitos dos processos fluviais, que aí a gente seleciona tranquilamente meandros, erosão fluvial e as planícies aluviais, que os aluviões são sedimentos transportados de uma área a outra, né? Então é básico isso, né? Tem algumas características, né, para diferenciar aluvião de elúvio, né? Mas isso a gente vê também, é muito fácil, né? Isostasias são processos relacionados à hipirogênese, né? São soerguimento e subsidência de placas tectônicas ou litosféricas em relação ao seu manto, e eutrofização é a perda de oxigênio relacionada a um excesso de carga orgânica que se tem em águas. Tudo bem, muito fácil a questão. Depois tem uma outra que fala de taxa de fecundidade, né, e da população brasileira que vem crescendo e que em 2047 diminuirá, que é o que a gente sempre falou também em sala de aula, né? Tudo certo, barbada. E aí a resposta é por que se a taxa de fecundidade está caindo, como é que a população ainda cresce? Simples, menos pessoas estão morrendo, a expectativa de vida é crescente. Então, se as condições sanitárias, de saúde, de alimentação das pessoas estão melhorando, é evidente que elas mais tardiamente falecerão, certo? Então, cai a natalidade e a fecundidade, mas a mortalidade está fazendo que as pessoas morram depois, ou seja, cai a taxa de mortalidade. Então, como resultado, se tem ainda uma curva ascendente, porém desacelerando, ou seja, ela está positiva, mas está cada vez menos positiva. A curva de crescimento populacional demográfico só cai no momento em que ela aponta para baixo. E aí eu tenho perda de população, ou, né? É isso. Aí depois uma questão do Milton Santos, que deixa-me ver aqui, fala sobre a globalização,
né? E é uma questão bem interessante, onde nós temos uma alternativa incorreta. A velocidade com que as tecnologias são distribuídas derrubaram fronteiras políticas e territoriais, isso é até fato, o que permitiu o fim da hierarquia da divisão internacional do trabalho, que a gente sabe que estamos vivendo o momento da nova divisão internacional do trabalho depois da revolução técnico-científica da terceira revolução industrial, que só acelera com a globalização, né? Isso tudo nós vemos, né? Naquela aula que a gente chama de níveis de desenvolvimento e nas aulas de capitalismo e socialismo, onde a gente explica todas as fases e como funciona. Gente, eu estou muito animado. Depois a outra questão fala sobre a indústria automotiva, que foi um marco de desenvolvimento da indústria nacional, nos colocando como um país emergente, trazendo indústrias de baixa, média tecnologia, né? Mas que faz com que a gente saia da divisão internacional do trabalho, daquela condição de subalternidade, de fornecer apenas matérias-primas, mão de obra barata, aqueles papos todos, né? E aí fala sobre os desdobramentos e tem 3 alternativas equivocadas, né? Botando Petrobras e CSN com Juscelino, que na verdade foi com Vargas, que a gente viu isso na aula de industrialização, até coloquei as fotos para o pessoal do grupo agora, né? Anos 40 a CSN, 53 exatamente começa a Petrobras, que é criada no papel em 52, então tudo Vargas. E aí fala do rodoviarismo, né, o setor automotivo e uma série de outras coisas, que a indústria automotiva começou no início do século XX, quando na verdade era na segunda metade, aí sim com Juscelino, e outras cositas más, aí bem tranquilo, maravilhosa a questão 69. Eu espero não ter pulado muita coisa aqui, mas se eu pulei eu volto. Questão 70, a produção dos migrantes gaúchos, vamos ver aqui, saldos do Rio Grande do Sul da segunda metade do século passado, bioma... e fala dos gaúchos que nos anos 70 migraram. Bom, gente, aí já matou a charada, que eu dou toda a história da migração gaúcha em território nacional desde a fundação da colônia. Então, maravilhoso, estou muito feliz, acho que vocês, com toda a honestidade, devem estar eufóricos, e é isso, gente. Tem mais aqui, ó. Questão 67, pulei bastante coisa, olha aí. Expectativa de vida, tá... isso eu queria ter falado. Onde é que está? Tem uma coisa que a PUC colocou errada, né? Que em alguma questão... Não, eu falei de todas. A PUC colocou errada... Questão 64, 65, 66, falei de todas. A PUC colocou errado uma coisa. A taxa de reposição populacional, gente, não é 2. É de 2,1. Porque nós sabemos que em torno de 5% das pessoas que nascem não entrarão em idade reprodutiva ou não serão reprodutivos. Então, muita gente pode falecer nesse meio tempo, alguns não vão ter filhos. Então, se coloca uma margem de segurança de 5%, ou seja, quanto é que é 5% de 2? 0,1. É 1/20, né, de 2. Então, 2,1 é o número de filhos que se espera que faça reposição populacional. Ou seja, não é só papai e mamãe ter 2 filhos, quando eles morrerem ficam outros 2. Não é assim que funciona. Tá bom? Um abraço a todos, uma ótima semana. Estou muito feliz, eu acho que tem gente eufórica aqui, eu quero notícias. E se errou, tudo bem, faz parte da vida. Temos ainda a URGS, tem a fundação através do Enem, tem muita coisa boa para todo mundo, tá? Beijo no coração de cada um e sempre com força e sempre perguntando para mim quando tiver alguma dúvida. Abraço e até a próxima.